Muito bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Espero que os irmãos tenham um ótimo dia, um ótimo almoço, um ótimo culto, uma ótima EBFL. Que o Senhor esteja, de fato, abençoando muito o dia de vocês. E é com um grande prazer, mais uma vez, que estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. É sempre muito prazeroso trazer aos irmãos, tanto em vídeo como também presencialmente. Nós estamos vivendo aí essa maneira híbrida, né, de agirmos, de alcançarmos os irmãos, mas que em breve nós estaremos totalmente presencial, embora também, se ficarmos com os vídeos, tem sido muito abençoador ouvir os irmãos, também ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos. Isso abençoa muito a quem ouve e a quem fala, né? Então é importante também, são benefícios, né? São legados que foram deixados aí por todo esse sofrimento que passamos na pandemia, mas graças a Deus temos tido aí essa oportunidade de ouvir cada vez mais a palavra do Senhor, né? E nós vamos trazer hoje algo que nós temos que conviver diariamente, que é com o sofrimento, mas também a fé, né? Nós vamos ver fé e sofrimento, como isso aí está ligado um com o outro. E o tema que nós vamos colocar hoje é: quanto maior a fé, menor o sofrimento. Então, quanto maior a nossa fé ao nosso Deus, menor vamos sofrer. E um mundo em que o sofrimento acontece a todo instante, né? Hoje, se você tem um carro, quando você para no posto de gasolina, é um sofrimento, né? Porque você fica ali, você coloca R$ 50, né? Que até um tempo atrás quase dava para encher um tanque, ou pelo menos meio tanque dava. Aí você ficava tranquilo, você colocava R$ 50, tranquilidade. Você sabia que ia dar ali pelo menos 20 litros, 25 litros de combustível. Hoje, você vai ao posto, você tem o sofrimento, você fica olhando para a bomba, meu Deus, quanto será que vai dar? Porque cada dia sobe, então você nem sabe exatamente quanto vai dar. Isso só falando uma faceta da nossa vida, mas se nós formos ao supermercado, se nós ligamos a televisão, nós vemos a morte, o assassinato, o sofrimento das famílias, as pessoas cada vez mais ligadas a esse mundo, cada vez mais voltada para esse mundo. E quanto mais nós nos voltamos para o mundo, mais nós nos esquecemos do nosso Deus e menor vai ser a nossa fé nele. Quanto mais confiamos no mundo, quanto mais confiamos nas coisas que vêm do mundo, menor vai ser a nossa confiança em Deus. E isso inclui a nossa questão política também, né, que vem crescendo muito, até mesmo no meio que não era muito difundido, que era o meio evangélico. Mas hoje é importante, nós discutimos sobre isso, é um assunto importante, mas não paute a sua confiança nela, na política, e muito menos nos políticos. Porque política é algo bom, o problema é os políticos, né? Mas então não pautemos a nossa confiança, a nossa fé nisso, no mundo e nas pessoas que governam o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Então nós temos que manter a nossa confiança em Deus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós temos que manter a nossa confiança plena. Claro que vivemos nesse mundo, precisamos confiar às vezes nas pessoas, mas manter sempre a nossa confiança maior no Senhor. E nós vamos usar dois textos da palavra de Deus que vai trazer para nós aqui um paralelo entre um e outro. Não quero aqui dizer que a fé de um, depreciar a fé de um, achar que não aconteceu todas as lições que nós vamos colocar aqui pela fé deles exatamente, mas o Senhor Jesus já vai dizer para nós, no primeiro texto, que a fé de um foi maior que a de outro. Isso é fato. O Senhor Jesus, né, declarou isso, então quem sou eu para falar que não? Então é importante nós dizemos isso, porque muitas vezes nós vamos pensar que nós estamos depreciando a fé de um e de outro. Não, o Senhor Jesus, ele declara para nós que a fé desse personagem que nós vamos ler foi maior do que a fé do outro e até de muitos outros, né?
porque a declaração dele é um pouco forte, né? Precisamos ver isso. Mas vamos ler então o texto. Então, lembrando que o nosso tema é: quanto maior a fé, menor o sofrimento. Então vamos colocar aqui o texto de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 ao 10, depois nós vamos pular para o 13, tá? Então, Mateus capítulo 8, 5, 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. E disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Pulando para o 13, aqui, versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vemos aqui, irmãos, que o Senhor faz uma declaração importante. Ele, depois daquele centurião demonstrar tamanha fé, uma fé em que ele coloca para o Senhor: o Senhor não precisa fazer nada, basta uma palavra e o meu servo será curado. Isso fez com que isso se admirasse, porque a fé dele foi muito grande. Ele não precisou, como outro personagem vai precisar, que Jesus fosse até lá, tocasse, orasse, fizesse alguma coisa. Não, uma palavra apenas, tamanha fé. Mas vamos para outro texto. Outro texto está em Lucas, também tem esse mesmo texto aqui em Mateus, mas eu preferi o de Lucas, que é um pouco mais detalhado, para que a gente possa tirar as lições que o Senhor colocou em nossos corações daqui. Lembrando que as lições sempre vai fazer um certo paralelo aí com o verso que acabamos de ler em Mateus, que é a história do centurião. A história que nós vamos ver aqui é a história de Jairo. Duas histórias bastante conhecidas pelos irmãos. Então nós vamos ver a história de Jairo. Jairo, também importante como o outro. Lembremos que nós estamos falando de duas pessoas importantes nos seus círculos ali de convivência, ali, nas suas profissões, né? No seu meio de trabalho. Ambos eram pessoas importantes. Um era chefe da sinagoga, né? Que é o que nós vamos ler agora, e o outro era centurião. Centurião, ele era chefe de 100 soldados. Então, era uma pessoa também importante, né? Então, nós vemos aqui, e nós já vamos ver que o tamanho da nossa fé está muito ligado com a nossa humildade também, né? Ambos tiveram fé, é o que nós vamos dizer. Nós estamos depreciando aqui a fé de Jairo, mas, como nós acabamos de dizer, o Senhor mesmo declarou que a fé do centurião foi maior. E nós vamos tirar as lições disso, desses dois comparativos aí. Mas ambos tiveram uma atitude de humildade. Então, o capítulo 8 de Lucas vai dizer assim, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que vinha um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então, é importante pararmos um pouquinho aqui para dizermos que, tanto lá como aqui, né, ambos tiveram uma atitude de humildade, se prostrando ao Senhor, reconhecendo que Ele é poderoso. Mas vamos ver lá, nós já começamos com a questão de que Jairo, Jesus fala: eu vou até lá. É uma prática comum. Eu vou até lá. Mas Jairo falou assim: não, Senhor, não precisa. Eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Só falar. Só fala que já vai acontecer. Aqui não. Jairo pede para que o Senhor vá até a sua casa. Então nós vamos ver aqui também, irmãos, que muitas vezes nós estamos diante de duas pessoas que têm um círculo diferente. Embora pareça que o centurião ele também tinha uma ligação com o povo de Deus, porque em Lucas vai nos dizer que era um homem que
tinha participado da construção da sinagoga, então ele aparentemente tinha aí uma ligação com o povo de Deus, mas ele não era um religioso, assim como Jairo era. Jairo era chefe da sinagoga, um judeu chefe da sinagoga, logo um religioso. Então isso demonstra que a nossa fé não está ligada diretamente com a nossa religião, mas sim com o nosso Senhor. Não é a religiosidade que vai dizer o tamanho da minha fé, mas sim o nosso Senhor. É nele que nós temos que confiar, não na religiosidade. Então, é importante que nós também começamos a refletir sobre isso. Mas o Senhor vai nos trazer algumas lições aqui nesse texto. Não vou ler o texto inteiro, né? Só as partes em que as lições vão ser nos apresentadas. Não vai ser o texto inteiro, vai ser quase todo ele. Mas a primeira lição que o texto aqui vai nos trazer é que no sofrimento, a fé, né, o tamanho da nossa fé vai nos livrar do sofrimento da espera. Nós vamos ver do versículo 43 ao 48 que Jairo, ele sofre uma espera. Ele tem que aguardar. Essa atitude de Jairo de pedir para que Jesus fosse até a sua casa faz com que ele espere que o milagre aconteça. Diferente do centurião, que pede para que Deus apenas fale uma palavra. E ele tem, praticamente de forma instantânea, o milagre acontecendo. Aqui não, Jairo já começa pedindo para que Jesus vá até a menina. E isso vai fazer com que ele passe por um momento de sofrimento. Muitas coisas começam a acontecer. Não vou ler exatamente o texto, porque é um texto bastante conhecido e os irmãos podem ler em casa também. Mas veja que Jairo, ele começa a perseguir um caminho até chegar ao objetivo final, né? Então, ele vai ali, aí entra-se uma pessoa com uma enfermidade, né? Aquela mulher com enferma ali, com aquele fluxo de sangue. Aí começa aquela discussão, quem me tocou? O Senhor fala quem me tocou, os discípulos falam assim, mas Senhor, está todo mundo te apertando. Aí a mulher fala, eu te toquei e tal. Toda essa questão que não faz parte exatamente, por isso que eu não vou ler, mas o que eu quero frisar para os irmãos aqui é a espera. Imagina, eu já até falei sobre isso uma vez, imagine ali o sofrimento que Jairo estava tendo. Sua filha estava à beira da morte, né? E ele ali, no meio daquilo tudo. Tá certo que ele estava ali presenciando também um milagre, isso é um fato importante, mas no seu interior, o objetivo de Jairo estar ali aos pés do Senhor é para que a sua filha fosse curada. Então, muito provavelmente ele como pai estava ali angustiado, sofrendo. Então, o tamanho da minha fé vai determinar o tempo de espera do milagre. Então, quanto maior a minha fé no Senhor, mais rápido as coisas vão acontecer. Muitas vezes nós não recebemos, a própria palavra diz, nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, né? Pedimos para que os nossos prazeres e tudo mais. E também, quanto maior a nossa confiança no Senhor, menor vai ser o nosso sofrimento. Porque muitas vezes, na confiança, na fé, da forma com que nós se dirigimos ao Senhor, na forma com que nós pedimos aquilo que Ele, com que Ele faça nas nossas vidas, o resultado pode vir antes ou depois. Se Jairo tivesse a mesma atitude e a mesma fé do centurião, a sua filha estaria sendo curada de forma instantânea. Ele não passaria por tudo isso. Isso é um fato. A palavra está nos mostrando assim, né? Pediu com fé maior e teve o objetivo da sua fé, a sua cura, o seu milagre, de forma mais rápida. Então, essa fica a primeira lição para nós. Quanto maior a nossa fé sendo exercida, quanto maior ela for, menor vai ser o sofrimento da espera. Então, fica essa primeira lição. Ele esperou porque não teve a mesma fé do centurião. A segunda lição, ela vai nos trazer aí, que o texto vai nos trazer, é que o tamanho da nossa fé, quanto maior for a nossa fé, ela vai nos livrar dos sofrimentos, das notícias ruins. Em meio a tudo isso que estava acontecendo,
Ele chega ao Jesus e aí começa Jesus a caminhar e estava, como o próprio texto diz, no meio de uma multidão. Provavelmente Jesus estava caminhando de forma lenta, não estava conseguindo caminhar, as coisas começaram a acontecer, por isso a espera dele foi maior, né? Então, ele acabou esperando um pouco mais, como nós acabamos de dizer na lição anterior. E aí, no meio de tudo aquilo, chega uma notícia. Versículo 49 vai falar assim, ó. Falava ele ainda, ou seja, estava falando ali, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Que notícia! Em meio a tudo aquilo, chega a notícia de que a filha dele havia falecido. Então, meus irmãos, o tamanho da nossa fé muitas vezes vai trazer para nós, no meio de toda essa espera, notícias ruins. Então, precisamos exercitar a fé, confiar no Senhor, para que cada vez menos, né, não que nós não tenhamos notícias ruins, elas vão acontecer, mas em determinados momentos da nossa vida, em que nós não estamos depositando a nossa fé de forma como deveria depositar, ou do tamanho que deveria depositar, ela vai trazer para nós notícias ruins que nós não teríamos se estivéssemos confiando plenamente no Senhor. A nossa confiança plena no Senhor vai diminuir as notícias ruins. Foi o que aconteceu. Qual foi a notícia ruim que o centurião teve? Nenhuma. Não deu tempo de chegar a notícia ruim para ele, porque a confiança dele foi muito grande. A fé dele foi enorme, como o próprio Senhor Jesus disse. Ele colocou o povo de Israel ali no meio. Então, eu não vou entrar aqui na discussão se ele teve mais fé do que o próprio Abraão, né, que no meio de Israel ele inclui todos os pais da fé e tudo isso. Não é o objetivo aqui da minha discussão entrar nisso. O fato é que Jesus exaltou a fé e de fato a fé dele foi uma fé muito grande, né? Então isso faz com que a nossa fé, o tamanho da nossa fé, faz com que nós nos livremos muitas vezes de notícias ruins, que foi o que aconteceu com Jairo aqui. Uma outra lição que o texto vai nos trazer, e a terceira lição, é que quanto maior a nossa fé, e ela vai nos livrar, a nossa fé ela vai nos livrar do choro e do pranto. Note que no versículo 52, todos estavam ali chorando, né? E todos choravam e pranteavam. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós vamos chorar, nós vamos prantear, porque a nossa fé, ela é menor do que um grão de mostarda, como o Senhor disse, né? Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela vai fazer maravilhas. Então, a nossa fé é muito pequena, nós não confiamos plenamente no Senhor, isso vai trazer, inevitavelmente, choro. Choro para nós e choro para as pessoas que estão à nossa volta. Aqui não era Jairo que estava chorando, eram as pessoas que estavam ali, que amavam aquela menina, né, que estava chorando, pranteando. É uma menina de 12 anos falecendo assim, então é um motivo de muita tristeza, né, então, de muito choro. Então, podemos ver aqui que quanto maior a nossa fé, menor o nosso choro. Nós vamos chorar menos quando nós confiamos no Senhor. Agora, quando nós não entregamos para o Senhor e não confiamos plenamente nele, nós vamos ter momentos maiores, né, ou mais momentos, onde nós vamos chorar e prantear. Então fica essa lição. Vamos confiar no Senhor plenamente, para que o nosso choro, o nosso pranto seja cada vez menor. É inevitável no mundo em que nós vivemos, porque nós também somos pecadores, nós só iremos sair de tudo isso, do choro, do pranto, só quando estivermos com o Senhor na glória. Isso é garantido, né, para nós. Lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá dor. Mas enquanto estivermos aqui, isso vai acontecer. Mas o exercício da nossa fé vai fazer com que isso cada vez fique menor, cada vez aconteça com menor incidência, né? Então fique para nós essa lição. Vamos confiar no Senhor, para que os nossos momentos de choro e de pranto
possa ser cada vez menor. E para finalizarmos, meus irmãos, nós vamos colocar aqui uma quarta lição que vai nos dizer que o tamanho da nossa fé não limita o poder de Deus. O Senhor não vai ser limitado pelo poder do tamanho da nossa fé. Nós podemos ver que ambos tiveram a sua fé. Fica claro, volto a repetir, que a fé do centurião foi maior do que a de Jairo, isso o próprio Senhor relata, e que, mas o objetivo final, ambos conseguiram. Ambos tiveram o objetivo da sua fé, que era a cura das pessoas que eles amavam. Então, um amava muito o seu empregado lá, e o outro amava muito a sua filha. E ambos tiveram aí, com os seus percalços no meio do caminho, no caso de Jairo, mas no final o Senhor agiu, e no final, independente do tamanho da sua fé, basta que você tenha fé em Deus, o nome do Senhor será exaltado. Tanto lá o nome do Senhor foi exaltado, como aqui o nome do Senhor também foi exaltado. As pessoas ficaram maravilhadas lá, com certeza, porque o próprio Senhor se maravilhou daquilo. As pessoas que estavam à sua volta ali também ficaram maravilhadas com a fé daquele homem. E aqui também houve um momento onde as pessoas ficaram maravilhadas. Pelo menos os pais aqui que foram relatados, né? No versículo do 54 ao 56, entretanto, ele tomando-o pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito a ela, imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas lhes advertiu a ninguém contasse o que havia acontecido. Então, em ambos os casos, as pessoas se maravilharam com o nosso Senhor. Ficaram ali boquiabertos e, com certeza, o nome do Senhor foi exaltado em ambos os casos. Então, meus irmãos, são textos que a palavra de Deus nos traz, são lições que a palavra de Deus nos traz, para que nós exercitemos cada dia mais a nossa fé em Deus. Cada dia, como nós começamos a falar, o mundo, essa é a minha visão, ele vai se deteriorando. E nós precisamos se apegar cada vez mais com o Senhor, porque Ele é o objetivo da nossa fé. Para que nós evitemos o sofrimento, para que nós possamos sofrer menos, é necessário que aumentemos a nossa fé. Quanto maior a nossa fé, menor vai ser o nosso sofrimento. Essa é a dinâmica. Então, que nós possamos, para nos livrar do sofrimento, da espera, nos livrar do sofrimento, de notícias ruins, nos livrar do choro, e para que possamos exaltar o nome do Senhor, que é o mais importante. Que nós possamos, cada dia mais, exercitar a nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Eu vou então orar agora, encerrando assim, desejando a todos mais uma vez um ótimo dia. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor nos traz. Meu Deus, que nós possamos de fato, Deus, confiar cada dia mais no Senhor, para que o Senhor, Deus, possa agir nas nossas vidas e para que nós nos livremos do sofrimento e tiremos pessoas do sofrimento também. Pai, que nós possamos, ó Deus, levar a nossa fé aos outros, levar o Senhor aos outros, que é o objetivo da nossa fé. O Senhor, ó Deus, é o objeto da nossa fé. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nos ajude, ó Deus, nesse mundo de tanto sofrimento, para que nós confiemos cada vez mais no Senhor e que a nossa fé, ó Deus, possa aumentar a cada dia. Nos dê um ótimo dia, ó Deus, e te agradecemos por tudo em nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos hoje e para todos sempre. Amém. Bom dia a todos, até mais.